Lattes, os dois seguintes depois do Jurandir, os dois são mestres e os dois estão fazendo doutorado. Tá, então, tá ótimo, então perfeito. Então esse risco não existe. Terceiro é doutor. Tá, então não existe esse risco aqui, tudo bem? Então esse risco não existe. Obrigado, professor. Hoje, no cenário atual, para completar os 70, que é o nosso máximo, nosso limitador do MEC, nós temos 61 professores, temos as 7 vagas para o integrado, que são as vagas necessárias para o integrado. Aquele pior cenário que eu trabalhei com vocês, você lembra que é o pior cenário onde eu considero que o professor de História e Geografia não é o mesmo professor, são professores diferentes. Uma vaga para ter Engenharia e uma vaga para Física. 70. Nós precisamos de 3 professores de Física. Tá? Precisamos de 3 professores de Física. Então, levando em consideração todo esse cenário, eu montei uma possibilidade, uma simulação que eu vou apresentar. Isso é uma simulação, isso envolve muitas coisas, não é uma decisão que é tomada de hoje para amanhã, tá? Que seria uma possibilidade, levando em consideração todo o cenário que nós vamos ter que enfrentar aqui de agora por diante, do dia 11 por diante. Então, essa decisão desculpa, Francisco, eu não vou poder passar a palavra. Está errado essa tabela, desculpa, são 3, está marcado 1 na Física. Isso, 1 na Física, porque eu só tenho um código de vaga para Está errada a tabela então, porque o cenário atual demanda 3. 3, seria o 72 eu passaria. Então eu ajustei aqui o cenário que eu teria de vaga de Física, por isso eu deixei em vermelho aqui. Tá? Então eu não teria como abrir esse curso de Física agora. Então, o que eu fiz uma simulação, o que eu digo, vou mostrar para vocês, envolveria que todo o campus, todos os setores, todas as áreas do campus comprometessem. Não dá para arrumar isso de uma hora para outra, mas é um cenário que existe. Tá? É o único cenário que eu consegui ver que encaixaria todos os 3 cursos funcionando pelo menos até 2020. Até 2020 funcionando desse jeito. Tudo bem? Então eu vou apresentar rapidinho para vocês esse cenário. Nesse cenário, eu junto o professor de História e Geografia, tá? Diminuo aqueles 6 aulas, diminuo o passo de integrado 6 aulas, e dou a Física 2 professores. Com os 2 que eles têm, eles passariam a ter 4 professores, que teriam que se virar na seguinte situação. Nelson, desculpa, você está mostrando 70, você iniciou a apresentação falando que está batido o martelo em 75. Não, agora não falei em nenhum momento 75. 65. Não, 70 é o MEC, não, 65 é hoje. Pessoal, entenda, 65 é o cenário que o reitor colocou para as vagas de hoje. Amanhã, ou dia 11, ou outro dia, pode ser que o MEC mande 40 vagas, 30 vagas, aí ele vai sortear de novo, vem 2, vem 3. O que a gente está, eu estou mostrando para vocês são as vagas, os perfis que nós temos são os perfis para essa área. Não entra mais nenhum outro diferente dessas vagas. Tá bom? Tudo bem? Nesse perfil, olhando, esse aqui é o PPC de Física, tá? Esse PPC de Física. Olhando aqui, nós temos aqui, no caso, não foi avaliado, tá? Um detalhe, não foi avaliado nisso que eu fiz aquilo que deu para fazer nesse tempo que eu tive. Não foi avaliado o impacto que existe em matemática, tá? Eu não sei se impacta. Aqui, se eu tiver o curso rodando aqui, eu tenho impacto de 18 horas em matemática. Eu não sei como é que eu tenho a carga dos professores de matemática, se cobririam ou não. Tá? Se o Luiz conseguir me responder agora, tudo bem. Se não conseguir, Luiz, tá? Essa é uma resposta que eu não tenho. Qual seria o impacto na carga dos professores de matemática rodando o curso de Física? Tá? E engenharia, né? E o engenharia. Tá? Contando nesse cenário, nós temos aqui o cenário de aulas de Física, nessas 50 aulas de Física que seriam pior, no caso, tem os 4 anos rodando, né, os quatro turmas rodando. Teríamos o integrado, com 3 turmas rodando integrado, as turmas de engenharia, as vagas de engenharia e as vagas de matemática rodando, todas essas aulas de Física do campus todo, eu precisaria de 68 aulas de professores. Isso em 2021. Isso em 2020. 2020. Tá? Precisaria de 68 aulas. Seria esse cenário. 2 professores teriam que trabalhar com a carga máxima, que legalmente a gente pode, que eles teriam que ir lá marcar 16 horas, que seriam 19 horas, né? Eles teriam que trabalhar com essa carga máxima, teriam que se oferecer para isso. E outros 2 professores trabalham com 15 horas, com 15 aulas, e esse quadro seria atingido somente em 2020. Tá? Ressalto que existe um outro problema, sala de aula. Tá?
de manhã, nós conseguiríamos abrir física. Por 2 anos nós teríamos sala de aula. Depois disso a gente não tem mais sala de aula. Tá? De manhã. De engenharia. O que acontece com o curso de engenharia? Ele usa laboratório e usa o 105. Ele tem uma estrutura que ele não usa as salas de aula, muito sala de aula. Ele consegue jogar na 105, ele conseguiria tocar por algum tempo. Então, a infraestrutura de sala de aula eu nem estou considerando nesse momento. Mas a limitação manhã, curso física, Sim. noturno, não? O físico existe pelo menos para 2 anos. 2 anos a gente consegue abrir, depois não consegue abrir mais. Esse PPCD ele tá agora, não lembro qual foi, a gente estava como noturno ou nocturno? Ele estava como noturno. Está noturno, né, professor? Noturno. Estava como noturno. Então, noturno nós não temos condições de abrir noturno. Teria que mudar ele para matutino. Tá? Dentro da possibilidade de abrir o curso, teria que ser matutino. Não dá para abrir noturno. Noturno nós não temos nem como tem hoje. Ok? Mais a infraestrutura também. Aí volta-se aquilo que eu coloquei como primeiro cenário. Então, esse é o cenário que os professores de física. Então, esse cenário aqui, com os professores pegando 19 horas, 15 horas, ele aqui em 2020, os professores todos concordando, existindo toda a concordância de todas as áreas para que a gente tenha isso aí, existindo essa concordância, nós conseguiríamos fechar até 2019, porque até 2019 espera-se que o cenário mude. Tá? Espera-se que o cenário mude. Ok? Mas é um ambiente de muito risco. Tudo bem? Ficou claro? Todo mundo? Claro para os senhores conselheiros? Então, o que é a nossa decisão hoje? Nós temos 2 códigos de vaga para decidir. E eu coloquei essas opções aqui. Seria chamar o professor de engenharia dentro daquilo que é engenharia. Chamar o professor de letras espanhol, que é corrigindo a vaga da Amanda. Chamar o professor de física. Ou, no último caso, se quiser chamar 2 professores do integrado, de letras espanhol, o segundo professor de integrado seria chamar o professor de geografia, que ele está no curso dele de 2014. Tá? Ele teria aulas, porque ele entraria conversando com o pessoal do meio ambiente, de recursos naturais, então ele teria aulas. Então as opções são: abrimos, pegamos essas 2 vagas e gastamos com o integrado. Então, são esses 2 aqui. Abrimos para o curso de engenharia, não tem como segurar, mas o curso de engenharia seria aberto em 2017. Se nós pedimos um professor de física, de manhã, mudando o PPC para de manhã, por 2 anos, nós abriríamos por 2 anos o curso de física aqui de manhã. Tá? Nesse cenário atual, abrir curso é uma grande arma que o Instituto tem. Professor Samara? Só uma coisa que não foi considerada nessa lista é o professor de Química, porque para nós, do meio ambiente e para a engenharia, é muito mais interessante o professor de Química do que de Geografia. Porque Geografia a gente só tem uma disciplina. Sim, mas o que acontece... A gente tem 2 e eles têm 2. O professor já viria com a carga horária dele, só completaria a hora que abrisse integrado e ia completaria a carga horária. O grande problema é que a gente perde essa fila. Pode até ser, pode até considerar, vou considerar então essa vaga professor de Química, tá? No curso de, professor Ricardo, Química no tem curso de engenharia, física também tem a meio disciplina, ambiente e entra, integrado, no química não tem nada? Tem uma simples interface da física, mas deve ser um físico que daria, entendeu? Tá. Porque a Samara falando isso, esse professor de química atenderiam as três áreas de interesse ainda. Informática. Atendi integrado, engenharia e O meio ambiente atende 3 áreas, um professor atende 3. Tá, tudo bem, eu não considero que o professor de Química seria mais interessante para ele entrar com aulas. Atende 3 áreas. Sim, ele entraria até em 3 áreas. Desculpa, só um pouquinho mais. Não ficou muito claro em termos de efetividade em relação à abertura do curso integrado, da vida desses professores e a abertura já no próximo semestre. Não permite abertura no próximo semestre. Nós não temos como abrir um integrado sem ter professor de artes, sem ter professor de geografia. Próximo ano 2017, nós não temos como abrir. O integrado ou vem 6 professores, 7 professores, ou nós não conseguimos abrir. Tá? 6 professores, naquele caso a gente comprimiu ao máximo e
consegue abrir com 6 professores, mas tendo um outro professor para chamar depois. Tá? Então significa que se, por exemplo, eu chamar professores para atender física ou engenharia, é para esquecer o integrado? Não. Não. As vagas são 70 vagas, como eu mostrei aqui. Ó. Você simplesmente vai esperar o cenário, nós vamos esperar o cenário que tem aqui, né? Aqui, ó, esse cenário aqui. Nós vamos esperar o que vai acontecer aqui por diante, nós não sabemos o cenário. Os professores de integrado, eles estariam aqui. As vagas ficam seguras para o integrado. Eu não sei quando que essas vagas virão, mas o integrado ele continua. Ele está no PDI, ele continua. É uma reserva de mercado, quase. Isso. Marlete? Só. Eu tenho uma pergunta com relação ao professor de português, porque, por exemplo, no nosso curso, tanto no superior como no técnico, a gente tem uma demanda de português e inglês. Então, ali que A demanda é possível, ainda ela continua mantida, a demanda dos dois professores que tem hoje. Ah, é? Continua. Os dois que tem hoje, o de letras, o de inglês, o que nós faremos? Traz esse professor de letras, ele pega as aulas de letras, e os dois professores que são de letras, o Marcelo e a Jaqueline, passariam a atender inglês. Ah, porque você condicionou eles a integrado ali, a hora que você vai para a Então, não, né? Essa vaga é garantida. Como assim essa vaga garantida? Um outro professor que vem, tipo... O de letras, ele cobra a vaga da Amanda. Então, esse vem. Não. Vou decidir aqui. Vai decidir aqui. Você só tem que levantar as possibilidades. Existe outra demanda na área de gestão do professor de letras. Um outro coordenador que quer se manifestar, por favor? Vai, Lucas, por favor. Gostaria de passar 5 minutinhos. Eu sou autor, muitos autores do curso técnico integrado. E a primeira coisa que eu prezei quando eu fui elaborar esse curso é a organização. O professor Nelson, no final do ano passado, ele me questionou se a gente queria abrir ou não um curso no começo desse ano. Eu falei, Nelson, eu acho que é besteira, o curso está sendo tão bem montado, na realidade, com a participação de todas as áreas. Se quiserem buscar a última sessão do PTC, tem um agradecimento enorme a todos os membros. E o que eu vejo hoje é que existe uma ansiedade muito para abrir esses cursos e, de fato, só temos um técnico integrado aprovado com 100% de garantia que pode ser aberto, dado as burocracias que têm que respeitar. Nesse sentido, eu quero destacar mais ainda que a gente tem duas opções aqui, conselheiros, o apelo que eu faço a vocês é de decidir chamar professores de forma que a gente pode se organizar e abrir integrado com qualidade, assim abrir engenharia, ou atropelar esses cursos antes de sua aprovação e mesmo assim não ter a perspectiva de toda a duração, dos 4 anos que são os 2 cursos. Eu acho que são 2 pontos que a gente tem que pensar muito, os conselheiros, com todo respeito, eu confio muito no trabalho de vocês, mas o técnico integrado até hoje ele foi planejado. A gente apelou para que ele não fosse aberto esse ano exatamente para que não houvesse um prejuízo na instituição. Isso eu estou falando de termos técnicos. Se a gente pensar no impacto que isso pode causar socialmente, eu estou considerando que a gente está planejando o curso, é um curso que ele vai melhorar o nosso curso superior, todos os cursos superiores. Ele não vai melhorar todos. É um curso que vai atacar a comunidade, vai ajudar a comunidade local, porque demanda é inquestionável no número de alunos do ensino fundamental. Eu acho que não existe questionamento sobre isso, né? Não existe comparativo com isso. Qualidade de curso não tem como comparar física, engenharia, integrado, qual que é melhor? Não tem, educação, tudo é bom, tudo vai ajudar. O apelo que eu faço é organização, planejamento, vamos pensar assim. É o que eu prezo, já falei com o professor Flávio sobre isso logo no início da elaboração do PTC. A Marlete, a Silvestre me ajudou a organizar a parte documental, o pessoal da licenciatura, todo mundo participou da construção desse projeto. Eu acho que esse é o apelo que a gente tem que fazer, é essa visão que a gente tem que tomar. Burocraticamente já está tudo resolvido de integrar. A parte de aprovação, etc., elemento, está de forma com as leis da SBB, o governo federal pede para a gente. Impacto está justificado. A gente tem agora uma limitação de código de vagas que já foi vetado no ano passado, para que não houvesse prejuízo, nem que fosse aberto, precisando de professor. Então, eu peço aos conselheiros esse tipo de visão. Já foi planejado até agora. O curso técnico integrado, e a civil também pode, a física também. Eu acho que tem que ser nessa linha. Não faz o menor sentido a gente pegar todo um trabalho que foi concluído, teve um esforço, né, muito grande, mais de um ano de trabalho, ser descartado a médio prazo. Essa é a visão que eu tenho. Obrigado. Eu vou explicar rapidinho o que o Lucas está colocando uma situação que é o seguinte: nós chamamos hoje 2 professores do integrado
ou nós chamamos de dois professores integrados, e amanhã aparecem mais, vamos lá, 5 códigos de vaga. Eu chamei o de física, chamei o professor de física. Chamei o professor de física, chamei o professor de engenharia nesse momento, os dois professores. E aí o governo libera 5 códigos de vaga. 5 códigos de vaga, se eu tivesse somado com os outros dois, a gente tivesse chamado, por exemplo, o professor de química e o professor de letras, com mais de 5 códigos de vagas eu conseguiria abrir o integrado. No caso, eu estou premiando o planejamento do integrado fazendo isso. É isso que o professor quis passar. Tá? Com a possibilidade de que viesse mais 5 códigos de vaga. Tá? É uma possibilidade, mas dentro de um cenário atual, nós temos que considerar todas as outras possibilidades. Por favor. Eu tive a impressão que você disse agora há pouco que a engenharia abriria sem esse. Engenharia pode abrir sim, nesse cenário engenharia pode abrir sim, sem usar esse código de vaga. Mas a gente tem que olhar da seguinte forma: começamos a engenharia com o pé direito ou com o pé esquerdo? Começar com o pé direito é o professor estar aqui, ter garantias todas, a gente levar aquilo que o Lucas fala de planejamento. O planejamento foi feito e nós levamos. Ou começamos com o pé esquerdo, onde vamos ter que lutar por um cenário que talvez, de repente, nos prejudique o curso. Aí volta aquela coisa, planejamento ou não. Dene, por favor. Primeiro, eu acho assim, a gente está num problema que a gente vai ter que jogar truco agora ou poker, tanto faz. A única possibilidade que você teria sem jogar truco ou poker aqui é falar assim, traz de engenharia, abre engenharia, mas o curso não está aprovado. Eu acredito que pelo trabalho não vai ter problema, mas a gente não pode garantir isso, não é 100%. Quase certo que seja aprovado mas não dá para falar assim, já está aprovado? Não. Então a gente ainda está jogando. Sim. Então o único que a gente poderia jogar uma cartada quase na certeza, no sentido de que eu não vou precisar de mais professor, seria engenharia. Qualquer outro dos outros cursos, um deles inclusive nem passou pelo CPP ainda, é tudo jogar truco, jogar poker. Nós vamos estar arriscando todas as situações. Tá? O único curso aprovado que nós temos hoje é o integrado. E aí eu acho que a gente tem que fazer um detalhe. Nós não abrimos o concurso para o integrado o ano passado, primeiro que a gente prezou pela legalidade. O curso não tinha sido aprovado pelo Consul. Perfeito. Vários diretores fizeram errado e abriram isso mesmo sem estar aprovado. Incluo nesse problema a própria pró-reitoria que aprovou o concurso vestibular de um curso não aprovado pelo Conselho Superior. Só posso dar um destaque, só rapidinho. Inclusive, os cursos que estavam lá em andamento, faltando professor, que corriam o risco de não ter professor, que ganharam lá, pelo mau planejamento, ganharam, exatamente dizendo isso, porque eles aprovaram de qualquer jeito. A gente aqui prezou pela legalidade e, entre aspas, estamos sendo punidos, porque na verdade no ano passado ficou garantido que nós íamos ter as vagas integrado, depois teve uma nova garantia do reitor que a gente ia ter as vagas e de novo a gente está sendo penalizado. Só que a gente só tem, na minha vez, a gente só tem um curso por enquanto aprovado, um quase que certo e um que ainda está em processo de aprovação. Então acho que a gente tem que pesar com muita calma isso. Se é para jogar truco, eu ia jogar no que eu teria condição de fazer muito mais pressão, que seria o integrado. Que além do que eu tenho o atendimento à comunidade que é muito maior, e aí eu tenho como pressionar até para tentar trazer as outras vagas. Eu não sei como poderia lidar depois com o pessoal da engenharia, o outro curso, quando ele entraria, seria interessante saber a necessidade real desse outro professor, o que a gente poderia estar fazendo, porque é uma pessoa, né? O que a gente poderia estar batalhando para conseguir isso, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai estar jogando truco agora um pouco, nós vamos ter que arriscar com o que a gente tem na mão. Só um detalhe aqui, o pessoal do meio ambiente, só está você? Só um comentário à parte aqui. Já recebi um aviso que o projeto de vocês vai passar pelo Consul e estão elogiando, tá? Estão sendo elogiados. Tá? Só para dar pelo menos uma boa notícia hoje. Professora Luciana Pereira. João, por favor, João. Bom, uma coisa que eu queria dizer aqui, eu também concordo com a posição do professor em relação, do conselheiro em relação ao técnico integrado, acho importante, né? E chamar os professores, confio na decisão de vocês. Aí viria uma discussão a respeito de que professor chamar. Seria professor com técnico integrado, e até por uma questão legal e tudo mais, dos 20% de licenciatura que o IF deve ter,
o professor da área de física, né? E, obviamente, ficaria. Essa seria uma correção a respeito de chamar os professores aqui. Os 20% só lá dentro. Tem várias coisas que encaixam nesses 20%. Nós já, inclusive, numa outra reunião do conselho, nós discutimos isso. Na possibilidade disso distorcer, na verdade, essa distorção só vai dar na hora que abrir o curso de engenharia. Ok? Na hora que der essa distorção da abertura do curso de engenharia, que daí a matemática hoje não conseguiria cobrir os 20%, a gente teria outras alternativas para conseguir, pelo menos dentro dessa legalidade, do 30-20, de 50-30-20, a gente está atendendo dentro do que nós já temos de mão de obra. Então teríamos alternativas, tá? Dentro da física tem uma sinergia bastante ampla com o curso da matemática. Nós não descartamos a possibilidade em todas as nossas discussões. Nosso problema sempre é a prioridade do que nós podemos estar trabalhando nesse momento, na verdade. Deixar para vocês pensarem, então, dado o número de professores, o curso de engenharia vai começar chamando não. Né? Por isso que eu falo disso no começo. Agora, o de física e o integrado, esse sim, é uma coisa que aí vai precisar desse trabalho. Uma dúvida. No caso do integrado, há necessidade de um professor de física, se não abrir o curso de física? No caso do integrado, não. O professor de física a gente já tem o professor de energia, já cumpre. Nós temos professores de. Nós precisamos daqueles 5 professores, o professor de física ele cumpre, mas não dá para abrir integrado, não dá para começar a funcionar. Chamamos 2 professores integrados, eu estou esperando que venham mais vagas para abrir integrado. Tá? Eles atenderiam química, o atendedor espanhol ele atende gestão, que já se manifestou, atende química que se manifestou. Voltando um pouco para o que o professor acabou de colocar, no final do ano a gente teve vagas. Qual era o número de vagas que a gente tinha para chamar para o integrado? No final do ano passado, teria todas as vagas, mas aquilo que o Lucas falou, isso foi dado para a gente em janeiro. Por exemplo, a gente não teria rodado nem o processo para ter alimentação para os alunos. Então, o que aconteceria? Foi oferecido em janeiro, né, Lucas? Foi oferecido em janeiro as vagas para a gente, todas as vagas integradas. Por que a gente disse não? Nós teríamos que abrir, não teríamos a licitação para a alimentação dos alunos, então o aluno ficaria o dia inteiro aqui comendo a merenda que a gente tem, e não a alimentação, porque não daria tempo de rodar o processo de contratar a merendeira. Tá? Por planejamento, optou-se por não abrir o integrado na época, mas nós tínhamos a vaga naquela época. Tá? A minha percepção é que esse cenário de vagas ele é bastante flutuante. Né? E hoje, como o técnico você colocou, há uma discussão no CODIA a respeito das vagas e há uma possibilidade de vagas remanescentes ainda dessa distribuição de vagas, não é isso? Não. Dessas vagas seria uma vaga no máximo que a gente conseguiu, no grito, brigando com todo mundo, mas não. Notem que o cenário está instável até o dia 11. Como diz os antigos, né? O diabo não é tão feio quanto pintam. Então, de repente, o cenário pode continuar estável e nós temos 4 ou 5 vagas lá para frente, em junho ou julho, e as coisas se estabilizarem. Então, notem, existe uma ansiedade muito grande nossa hoje, mas nós temos que esperar do dia 11 adiante. Então, decisões que a gente está tomando agora, porque a gente tem que tomar decisão hoje de chamar as 2 vagas, mas as outras a gente vai ter que planejar melhor. Só para entender isso aí. Então, isso significa que a gente poderia sim ter uma situação que, abrindo mais vagas nos próximos 1 ano, cobriria as necessidades de todos os 3 cursos. De todos os 3 cursos, sim. Só que se a gente não chamar os professores que precisam de maior quantidade no integrado, a gente corre o risco de não conseguir em momento nenhum abrir esse integrado, seria isso? Não, a gente consegue. Não, a não ser que venha um conjunto grande de vagas para a gente abrir o integrado. Sim, a partir do momento que hoje foram 2 vagas, tá? A terceira vaga que vier agora, digamos que das 2 vagas que vieram escolhidas, engenharia e física, tudo bem. Da terceira vaga em diante, quarta, quinta, até a última vaga, seriam todos para o integrado. Seriam todos para até chegar. Quais são os professores que são necessários para o primeiro ano do integrado? Todos, na verdade são todos. Né? São todos os professores. Todos eles, todos os 7 professores que estão ali. Tá? Para rodar o primeiro ano de física. Para rodar o primeiro ano de física.
Você precisa de 3, pelo menos 3. Engenharia. Engenharia você precisa de nenhum. Na verdade, o primeiro ano de engenharia você vai precisar de matemática. Pessoal, desculpa, Silvestre. Gente, primeiro, ó, o curso de engenharia, o Nelson mesmo acabou de falar, todos os professores estão lotados de aula. Tá? Então, um professor para engenharia, quando começar, é necessário. Não tem como abrir mão dessa vaga para engenharia. E outra coisa, no primeiro ano da engenharia, a gente precisa do professor de química. E segundo os professores do meio ambiente, nenhuma tem habilitação para dar química na engenharia. Então, eu acho que o importante agora é garantir a engenharia, que é a única que tem condições de abrir. Então, é um professor de engenharia E um professor de química. Então, engenharia, colocar na seguinte situação os conselheiros e a sua plateia. O curso de engenharia ele precisaria que viesse professor de engenharia e viesse professor de química. E o de química atenderia depois o meio ambiente e atenderia o integrado. Integrado, continua sendo professor integrado. Continua sendo professor de integrado. Mas aí nós não conseguimos os 20% da licenciatura. Mas a licenciatura poderia cumprir com a... Só entenda o seguinte, pessoal, entenda o seguinte, nenhum campus hoje do Instituto que está decidindo, que já decidiu, ele está pensando no 20%. Ele pegou 2 vagas, ele abriu a vaga que deu. Não dá para decidir em 2 dias a respeito desses 20%. Por quê? Porque é uma situação completamente extraordinária. Tá? Então, o que os professores, o que está acontecendo nos outros campos? A vaga que deu, que veio, é a vaga que está abrindo. Sobre o 50, 30, 20, ainda existe, por exemplo, nós estamos na chamada Estatuinte, que a Estatuinte é um documento nosso, que seria a nossa Constituição do Instituto, ela está paralisada. Ela que tinha votado que seria por campus, existe a possibilidade de voltar e ela ser pelo Instituto como um todo, pela instituição como um todo. Ainda é uma coisa que não está decidido, está batido martelo, o MEC nunca cobrou efetivamente o Instituto Federal do 50, 20. Por 1 ou 2 anos nós poderíamos deixar de cumprir. Tá? Mas nós temos que cumprir. Então, se só complementar, o curso da engenharia, pelas várias simulações que já foram feitas, não interfere muito pouco nessa relação 50, 30, 20. Então, abrir ou não a engenharia não tem nada a ver com 50, 30. Professor Canela. Quero colocar um negócio para todos, tanto para a mesa. Pessoal, a gente está discutindo aqui, abre esse curso, abre aquele curso, abre esse. É naturalmente que os professores puxem, entre aspas, a sardinha para o seu lado. Né? Então a gente tem que analisar friamente qual que é o melhor para a comunidade, o que é melhor para os alunos. A gente está discutindo esse, aquele. Alunos, vocês aqui, dentro da possibilidade, qual os cursos melhores de trazer? E pessoal, entenda o negócio. Se abriu de engenharia agora, ou se abriu integrado, ou se abriu de física, pessoal, esses cursos vão abrir. Até 2020 a gente vai abrir. Não é sinal que a gente vai tirar, vai abrir o curso de engenharia, vai morrer o curso de física ou vai morrer o curso de integrado. A gente tem que pensar em comunidade aqui. Um curso depende do outro. A gente tem que falar o IFE como instituição. A gente tem que parar de ser referência aqui. Aonde você estuda? No IFE. O que é IFE? Do lado da ETEC. Não, é do lado do Santos Dumont, da Unimed, que começou agora. Então vamos parar, entre aspas, com essa briga de cursos e vamos pensar na comunidade, vamos pensar nos alunos. Há necessidade de curso integrado? Há necessidade de curso integrado. E muito, até pela qualidade dos alunos que você falou. Há necessidade do curso de física? Há necessidade do curso de física. Pelo déficit que a gente tem de professor de física. As escolas... gostaria de pautar quantos alunos aqui têm efetivamente um professor formado em licenciatura em física. Tá? Eu não tive. E como a comunidade também tem a necessidade de curso de engenharia. E a gente tem que pensar o quê? Qual que é o que está mais fácil hoje para abrir? Que precisa de menos professores. Tudo bem, como você colocou, a engenharia não está 100% aprovada, mas a gente sabe, a partir do momento que vai para o Consub, se voltar, é muito pouco para fazer a correção. E provavelmente em 2017 estaria aprovado. Então a gente tem que pensar nisso. Dar uma resposta para a comunidade, o que é o melhor, e a gente aqui como conselheiro pensar e decidir da melhor forma. Pessoal, só um minuto, só fazer uma parte rapidinho, tá? Pessoal, notem que todos nós temos aquele desespero de que seja a nossa área seja atendida, mas nós temos que pensar agora como comunidade, como instituto, só que frisando um pouco diferente do que o professor Canela está frisando.
não adianta a gente votar com o coração agora. Nós temos que ser tecnicamente, nós temos que votar tecnicamente, tá? Friamente. Tá? Não é, eu peço que a comunidade não se manifeste, isso seria desonesto da nossa parte, a gente pressionar os conselheiros. Então, cada conselheiro tem que votar tecnicamente, peço para votarem tecnicamente, olhando o estudo todo, tá? E levando em consideração que não abriu hoje, amanhã abre. Vamos lutar novamente por vagas, vamos abrir os 3 cursos.